Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou trazer para você algumas reflexões, questões e possíveis respostas suscitadas a partir da leitura do capítulo 2 do livro Psicoterapia e Existencialismo, de Viktor Frankl. Eu me chamo Thaline, sou psicóloga, logoterapeuta, fundadora da Escola do Sentido. Trago aqui para vocês mais este vídeo no nosso canal Escola do Sentido sobre logoterapia e os temas a ela associados. Lembra de já deixar o seu like neste vídeo, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Então vamos lá. Tema número 1, vazio existencial. Na página 39 do capítulo proposto para este vídeo, Frankl nos diz assim: constantemente os psiquiatras vêm sendo consultados por pacientes que duvidavam de que a vida tenha algum sentido. Chamei a esse problema de vazio existencial. Como compreendemos e descrevemos o vazio existencial? É a questão que nos propomos a responder para você aqui nesse vídeo. Então, a possibilidade de resposta que trago é: a vivência do vazio existencial tem a ver com o engessamento da existência. Alguém em uma experiência de vazio não está se mobilizando em direção a algo ou alguém. Ao invés disso, experimenta o encerramento em si mesmo, que o leva a estar à mercê do funcionamento das dimensões somática e psíquica, tendo assim como efeitos um comportar-se sob numa lógica apenas homeostática, ao passo que a sua humanidade grita, se assim podemos dizer, e fazendo referência ao título de um outro texto de Frankl, por uma dinâmica existencial que lhe permita uma certa dose de tensão em nome de abrir-se a dialogar com a situação e a responder à exigência do momento. Noodinâmica, este outro termo bastante intrigante da logoterapia. Aqui nesse texto, Frankl traz na página 41. O ser humano não precisa de homeostase a qualquer custo. Precisa, sim, de uma quantidade sadia de tensão, tal como aquela provocada pelo caráter de exigência inerente ao sentido da existência humana. E, logo abaixo, um campo de tensão se estabelece entre o que o homem é e o que ele deve ser. Você já deve ter visto, neste e em outros livros, Frankl dando a definição de noodinâmica. O que nós colocamos em questão aqui, a partir desse tema, dessa noção trazida por Frankl, é como esse conceito de noodinâmica impacta o nosso olhar logoterapêutico. E trago aqui uma possibilidade de resposta. Como logoterapeutas, quando estamos diante das pessoas, não enxergamos apenas quem ela é, ou seja, não a identificamos com a leitura que fazemos dela ou que ela traz de si mesma. Nós acolhemos as narrativas que ela apresenta-nos, bem como os diagnósticos que podem haver a respeito dela, ou ainda as nossas próprias observações profissionais, advindas da nossa experiência. Mas estamos cientes de que tudo isso é parte de uma leitura mais complexa, que envolve também os valores desta pessoa, os DVCs que a convocam, seus projetos existenciais e as possibilidades que ela pode vir a desdobrar. A noodinâmica está constantemente lembrando-nos que as pessoas que acompanhamos são seres abertos às transformações e precisamos olhá-los desta forma, como ser de possibilidades, para, assim, auxiliá-los em seu processo de enriquecimento pessoal. Tríade trágica. Na página 44 deste livro, Frankl nos diz assim: até mesmo diante de um destino inevitável, como, por exemplo, a doença incurável, ainda é concedida ao homem a oportunidade de realizar o sentido mais profundo possível. O que importará aí será a atitude que ele assume diante de seu sofrimento. A partir dessa reflexão que Frankl nos traz, podemos nos questionar como encontrar sentido no sofrer. E uma possibilidade de resposta é: a partir de uma compreensão analítica existencial, a experiência do sofrer, do vivenciar uma dor, ocorre no choque entre a realidade intransponível e uma cosmovisão particular. Isso é, uma realidade impõe-se, morte, dor, culpa, e confronta os nossos projetos, a forma como achamos que as coisas devem ser, os caminhos que acreditamos que devem ser seguidos. Diante disso, o que dizemos com a expressão encontrar sentido no sofrimento, e aqui eu coloco aspas, aponta para a afirmação desse choque, ao invés de virar as costas, olhando de frente e permitindo-se deixar afetar pela realidade que se apresenta ou antes se impõe, e dialogar com a situação presente, de forma que a pessoa que vivencia tal processo possa, ao seu tempo e no seu ritmo, ampliar a sua cosmovisão, configurar e recriar sua arquitetura de valores.
responsabilidade. Na página 50, Frank traz algumas aspas interessantes que apontam para a noção de responsabilidade. É essa transitoriedade da existência do homem que funda a responsabilidade humana, a essência da existência. Apenas sob a pressão e a urgência da transitoriedade da vida é que faz sentido usar o tempo que passa. Por fim, o homem é convocado a fazer o melhor uso de cada momento e a melhor escolha em cada instante, seja saber o que fazer, a quem amar, seja como sofrer. A partir desta noção profunda, rebuscada de Frankl sobre a responsabilidade e sua ligação com a transitoriedade da vida, podemos nos perguntar: quais as implicações desse conceito de responsabilidade para a metodologia logoterapêutica? E aqui vai uma possibilidade de resposta. Ao entender o ser humano como ser capaz de responder existencialmente à exigência de cada momento, o logoterapeuta está ciente de que a metodologia que desenvolverá ao longo do processo psicoterapêutico visa facilitar, possibilitar que a pessoa acompanhada experiencie-se como ser responsável, ou seja, experiencie-se como alguém aberto a dialogar com as situações vivenciadas, compreendendo a exigência ali presente, possa dar a resposta mais autêntica possível. E para falar de forma ousada, como o Frank traz nos seus textos, a resposta certa para aquela situação. É possível entender o processo psicoterapêutico em logoterapia como um educar para a responsabilidade, isto é, trabalhar com a pessoa acompanhada para que ela consiga afinar-se cada vez melhor em sua comunicação com as situações e com as exigências destas situações, construindo um projeto pessoal o mais condizente possível com a sua dinâmica existencial. Por fim, nesse capítulo também o Frank trata do tema da religiosidade, tema que traz muita curiosidade, muitos questionamentos. Aqui na página 52 ele diz assim: devemos ter cuidado em interpretar a religião meramente como resultado de uma psicodinâmica, isto é, com base no campo da motivação inconsciente. Se fizermos isso, perderíamos o foco e não enxergaríamos o fenômeno em sua autenticidade. O que nos leva a nos perguntar: qual a relação entre a religiosidade e a vivência de sentido? Qual a relação entre a vivência religiosa e os movimentos neuróticos? E trago aqui como possibilidade de resposta o seguinte: a pessoa humana pode vivenciar sentido a partir da autêntica experiência autotranscendente em direção ao absoluto. Assim, a vivência religiosa pode ser um modo sui generis de ativar, entre aspas, a dimensão noética. Na configuração apresentada, portanto, a religiosidade pode apontar, sim, para um verdadeiro preenchimento de sentido. Contudo, quando a experiência como com os ritos, os símbolos e textos religiosos, devocionais, estão funcionando de um modo que contribua para o fechamento da pessoa em si mesma, ao invés de abri-la ao absoluto e aos outros à sua volta, temos então exemplo de uma religiosidade contribuindo para uma vivência neurótica, que não ativa, entre aspas, por assim dizer, a dimensão noética, mas contribui para que o indivíduo encerre-se em lógicas apenas das dimensões somática e psíquica. Ou seja, não é possível pensar no fenômeno da religiosidade em si mesmo e já julgar se ela traz efeitos positivos ou negativos a partir do olhar, da visão de homem e de mundo da logoterapia. Mas é preciso contextualizar e ver como a pessoa acompanhada está vivenciando a sua religiosidade. De modo que, se a vivenciada de uma forma autêntica e genuína, pode ser uma oportunidade muito especial de experiência de sentido, de preenchimento de sentido, ao passo que, se for vivenciado de uma forma apenas prescritiva, pode ser que ela contribua mais para um fechamento da pessoa em si mesma, e, portanto, mais para uma experiência neurótica do que propriamente para uma experiência que proporcione sentido. De forma que vai depender, portanto, de como a pessoa vivencia essa experiência. E é isso, pessoal. Aqui nesse vídeo nós trabalhamos com você, nós trabalhamos reflexões, questões e respostas possíveis sobre os temas do vazio existencial, noodinâmica, tríade trágica, responsabilidade e religiosidade, de uma forma bastante concisa e condensada, mas trazendo para você
um material sólido para que você, a partir dos elementos trazidos aqui, possa desdobrar suas reflexões sobre esse tema a partir da ótica da logoterapia, sobre estes temas, a partir da ótica da logoterapia, de modo que, se ficou alguma dúvida, ou se a partir das discussões trazidas você formulou novos questionamentos que você gostaria de ver respondidos aqui no canal da Escola do Sentido, coloque nos comentários, a gente tem o maior prazer de ler, né, de ver o compartilhamento de vocês, de ver os questionamentos de vocês, e na medida do possível, no nosso ritmo, nós vamos buscar desenvolver vídeos que respondam às questões trazidas por vocês. Lembra também de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outros colegas, com outros amigos, com outras pessoas conhecidas que você sabe que tem interesse na logoterapia, ou que tem interesse, de uma forma geral, em algum desses temas trazidos aqui no vídeo. Agradeço demais a atenção de vocês com o nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo.